Inclusive, eu acredito que ele falará a respeito deste assunto nessa manhã de hoje. Se estamos preparados, podemos iniciar enquanto as pessoas se aproximam do nosso auditório. Então, nesta manhã temos o tema: a importância, preservação e potencial dos sítios paleontológicos e arqueológicos no estado do Acre. Alô? Bem, meu bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje na Universidade Federal do Acre, que é a nossa casa, né? Por acaso, hoje nós estamos no governo, mas aqui é a nossa casa. A gente tem um trabalho aqui junto com os colegas, né? Nessa área de ciências da natureza, mais especificamente a minha formação é de biólogo, né? Com mestrado em geografia, como o senhor já falou. E eu estou acompanhado aqui de uma geógrafa, que é a Janete, que é a coordenadora técnica do Zoneamento Ecológico e Econômico do Acre, e também do Marcos Vinícius, que é professor da universidade, ainda está como professor, mas foi professor da Universidade Federal do Acre e hoje trabalha na Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur do Estado, né, coordena uma área muito importante de patrimônio histórico, e o trabalho dele na universidade um dos trabalhos dele, porque o Marcos é uma pessoa que trabalha com muitas coisas, ele trabalhou com a parte de arqueologia aqui no nosso estado, que vai também fazer parte dessa conversa agora pela manhã. Nós preparamos, não sei se já chegou o Data Show, acho que ainda não, né? O Data Show chegou? Nós tínhamos preparado... Creio que não, ainda não chegou. A conversa aqui hoje, né? Em duas partes praticamente. Uma delas que seria apresentar assim rapidamente, não é, o trabalho do zoneamento ecológico e econômico, né, até onde ele conseguiu avançar e como ele está continuando o trabalho que nós estamos fazendo. E um segundo momento em que o Marcos vai fazer uma exposição sobre o trabalho que vem sendo feito em arqueologia aqui no estado. Certo, Marcos? Nós tínhamos preparado a apresentação no Data Show, mas parece que teve algum probleminha que o Data Show não chegou. Mas eu vou fazer então a exposição e depois o Marcos entra falando sobre a parte mais de arqueologia. E a hora que chegar o Data Show a gente passa rapidamente as imagens, só para vocês terem uma ideia. Mas quando nós assumimos, em 1999, quer dizer, está com 2 anos e meio praticamente, né, existia uma forte determinação do governo em sistematizar, principalmente do governador, né, que é um engenheiro florestal, Jorge Viana, em sistematizar informações, né, a respeito dos nossos recursos naturais, da ocupação do território, sobre a socioeconomia do estado, de forma tal que, com essas informações sistematizadas, nós pudéssemos traçar o grande projeto de desenvolvimento do Acre, para o Acre, né, que tem como base a questão da sustentabilidade, como diretriz básica, a questão da sustentabilidade dos processos todos, do acesso aos recursos naturais, né? E assim foi feito. Já em março de 99, nós constituímos, então, uma equipe técnica. Essa coordenação ficou lá com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, né? E fomos buscar os parceiros, né? Porque não tínhamos condição, precisávamos ter esse produto rapidamente, né? Para poder trabalhar o nosso projeto de desenvolvimento. Temos as informações, né? E fomos buscar os parceiros. Então, a universidade foi um grande parceiro, a Embrapa, o IBAMA, a INCRA. Enfim, foram mais de 20 entidades que se envolveram nesse processo. Em torno de 120, para vocês terem uma ideia, em torno de 120 entre técnicos, assessores, consultores, que se envolveram. Fomos buscar nos temas, né, as pessoas que conheciam do Acre, né, as pessoas que tinham um avanço, né, em termos de pesquisa ou em termos de estudos, né, fomos buscar. Então, há 15 anos que se falava em zoneamento no Acre, né? E nós tínhamos informações, para vocês terem uma ideia, nos mais diferentes recantos. Além dessas informações estarem dispersas nos diferentes órgãos do governo, ou mesmo em outros órgãos do Estado, nós tínhamos informações em Belém, todos os nossos estudos de solo estavam em Belém, né? Informações no Rio de Janeiro, informações em Goiânia, né? Enfim,
Então, nós tivemos um trabalho muito grande de juntar, de coletar essas informações, né, e atualizar e sistematizar essas informações. Então, o zoneamento ecológico e econômico do Acre, nessa primeira fase, não é, ele teve esse papel, que foi coletar essas informações que estavam todas dispersas, atualizar essas informações, não é, e sistematizar isso, não é, que resultou nesses 3 volumes, né, que é uma síntese, então, desses trabalhos que há 15 anos vinham sendo realizados, né, em várias iniciativas. Esse trabalho todo que eu estou colocando de sistematização das informações demorou em torno de 1 ano, né, e a metodologia que nós fugimos um pouco da metodologia, vamos dizer assim, tradicional, da SAI, depois do Ministério do Meio Ambiente, né, inovamos em vários aspectos. Por exemplo, a questão da participação da sociedade, né, foi fundamental. Nós formamos uma comissão estadual de zoneamento, do zoneamento ecológico e econômico, com 35 entidades, com 35 órgãos que participaram dessa comissão, não é? E ela foi estruturada em forma de câmaras temáticas. Então, tínhamos a Câmara dos Trabalhadores, a Câmara da Pesquisa, a Câmara dos Órgãos Governamentais, a Câmara Indígena, a Câmara dos Trabalhadores, que eu já falei, dos empresários, né, empresários de grande porte. E assim, então, nós iniciamos o trabalho. Foi um trabalho muito interessante, porque essa comissão, né, e mais técnicos que nós convidamos para participar do processo, mas a comissão tomou a rédea disso, né, ela possibilitou um trabalho que foi desde a discussão da metodologia, qual é o zoneamento que nós queremos para o Estado, quais são as demandas que nós temos de estudos, ou que nós, né, os gargalos que nós temos, que nós precisamos estar conhecendo do nosso território para que a gente possa trabalhar o nosso planejamento. Então, essa comissão estadual, né, e quando havia necessidades técnicas e tal, que participavam do processo, foram várias reuniões, foram mais de 50 reuniões. Então, desde a elaboração da metodologia, que foi conjunta, né, com essa comissão, até a elaboração dos produtos, né, depois a apresentação dos produtos temáticos para cada Câmara quando tinha, e depois no final, né, a assembleia dessa comissão, né, que aprovou o produto, né. Então foi um processo muito, muito intenso e participativo. Isso foi um destaque do nosso zoneamento. Uma outra questão importante também que inovou, né, foi em relação ao tratamento que foi dado quanto à questão da biodiversidade, né? Então, nenhum zoneamento, né, hoje tem um tratamento ele não é tão aprofundado, porque a gente não tem muitos dados, mas tão criterioso quanto o tratamento que foi dado para a questão da biodiversidade, já que aqui o nosso estado é um estado que tem ainda 90% de áreas ainda não degradadas, né, não desmatadas, né? Então, isso é uma inovação do nosso zoneamento. A outra foi a questão todos os zoneamentos eles trazem aptidão agrícola, né? Nós trabalhamos aqui a aptidão agroflorestal, né, que é a vocação do estado, né? Então, quais são as áreas que são propícias para trabalharmos a questão das agroflorestas? E uma outra inovação que eu acho bastante importante, por exemplo, nós precisávamos saber onde é que estavam as populações, onde é que estavam as localidades. Então, nós fizemos um trabalho, né, de mapeamento disso, a partir dos dados que a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, né, tinha acumulado já de 10 anos, né, com croquis. Então, nós georreferenciamos isso e também associamos um banco de dados e tal. E uma inovação também, acho que importante do zoneamento do Acre, foi a questão fundiária e a questão dos conflitos socioambientais. Então, tem um capítulo que trata sobre os principais conflitos socioambientais, né, indicativos para como ele deveria ser tratado para resolver, porque se a gente não tem essa questão dos conflitos resolvidos, a gente não consegue implantar, né, os programas de desenvolvimento. Então, quer dizer, nesse 1 ano de trabalho, a gente gastou, para vocês terem uma ideia, $1 milhão, enquanto Rondônia, em 5 anos de trabalho, gastou $20 milhões, né? Então, custo. E pudemos, então, gerar 48 mapas georreferenciados, com banco de dados associado, e todo um tratamento, né, a partir dos estudos de análise, né,
E, como produto final, tivemos esses 3 volumes. O primeiro volume que trata dos recursos naturais e meio ambiente, né, isso tudo na escala de 1 para 1 milhão. Um segundo volume que trata sobre aspectos socioeconômicos e ocupação territorial. E, a partir, então, desse diagnóstico, né, e dos prognósticos gerados, né, a partir desses 2 grandes temas, nós geramos um terceiro volume, aqui também uma inovação, indicativos para a gestão territorial do Acre. Então, nós não temos uma lei hoje que diz assim, essa é a zona 1, que serve para isso, 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 ou temos a zona 2, a zona 3, como tradicionalmente se faz nos zoneamentos, faz uma lei, né, e você engessa o processo, né? Então, nós preferimos optar, depois de muita discussão, tanto com a comissão como com os técnicos, por ter, então, os indicativos para a gestão do território, né, com as diferentes possibilidades em cada, vamos dizer assim, zona do Estado, cada parte do Estado, né? E 6 temas foram gerados, né, de indicativos nesse último volume. Então, nós temos indicativos para atividade madeireira, né, as possibilidades, indicativo para agricultura de pequeno, médio e grande porte, indicativo para criação e consolidação das áreas indígenas, indicativo para criação e consolidação dos projetos de assentamento extrativista, das reservas extrativistas, né, do trabalho extrativista. Nós temos hoje em torno de 30 mil famílias, né, que ainda praticam extrativismo no Estado, né, localizadas em todo o Estado. E o indicativo para a consolidação das áreas indígenas, que eu já falei, são 28 terras indígenas, para vocês terem uma ideia, uma população em torno de 11 mil índios, não é? Divididos em 8 etnias, 9 etnias. O Marcos depois vai falar um pouquinho mais sobre isso. E indicativo para a conservação e preservação. Também é um trabalho muito bem feito, acho que é um dos melhores. O trabalho também tem, assim, de acordo com o nível de informação que nós tínhamos, né? Esse é um trabalho que está muito bem feito, né, e está servindo hoje para a gente criar algumas áreas de proteção integral e também áreas de manejo no Estado, né? E um último tópico, tema que foi tratado, foi a questão do turismo, né? Então foram esses 6 indicativos para a gestão do território. Todo esse estudo, ele serviu de base para o grande projeto de desenvolvimento sustentável do Estado, que hoje já está em fase final de aprovação pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e envolve recursos na ordem de 240 milhões de dólares, que talvez para o Rio Grande do Sul, ou para Santa Catarina, ou para São Paulo, né, não seja uma quantidade muito grande de recursos, mas esse volume de recursos é muito importante para o Estado do Acre, né, é muito dinheiro para o Estado do Acre, vai possibilitar, então, a gente estruturar essas atividades dentro daquela perspectiva que eu coloquei para vocês, da questão da sustentabilidade, né? Então, em linhas gerais, esse foi o zoneamento. Eu não vou entrar em detalhes sobre os temas. Eu, infelizmente, só trouxe 5 joguinhos desses. Depois, não sei se a gente sorteia ou se a gente... né? Mas está disponível hoje, para vocês terem uma ideia, na página do governo, né? Quem quiser acessar, na internet, na página do governo, né? E depois também, se alguém se interessar, pode dar o nome, a gente manda. Nós temos também em forma de CD esse documento, podemos mandar para quem se interessar, né? E nós estamos agora, então, na segunda fase. Então, essa primeira fase está trabalhando na escala de 1 para 1 milhão, né? Com esses temas, essa abordagem que eu coloquei para vocês. Nós estamos agora passando para a segunda fase do zoneamento. Já iniciamos, no ano passado, a segunda fase. Priorizamos, então, essa região, que é a região que a gente chama do Alto e Baixo Acre, que é onde fica Rio Branco, Chapuri, Brasileia, Assis Brasil. Daqui a pouco a gente vai poder mostrar um mapa sobre isso, né? E as áreas que nós chamamos de eixo de desenvolvimento. Então, esse é um eixo de desenvolvimento e o outro é o que pega a BR, né, 364, que vai de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, né? Nós estamos asfaltando agora em torno de 200 quilômetros, já mais próximo a Cruzeiro do Sul, né, que é o trecho que vai de Tarauacá a Cruzeiro. Infelizmente a gente tem um mapa para mostrar. Também a outra área prioritária. Então, o zoneamento nessa segunda fase, além de alguns temas, alguns gargalos que nós tínhamos mais gerais, né, tanto na parte de recursos naturais, de acesso aos recursos naturais, como em relação à questão da socioeconomia e ocupação do território, né,
demandas, às vezes localizadas, em diferentes partes do Estado, nós priorizamos esses dois eixos, né, que é onde o zoneamento na segunda fase está verticalizando, que é onde está tendo um maior fluxo de ações, vamos dizer assim, de ocupação, né, os dois eixos de desenvolvimento do Estado. Então, nós estamos verticalizando para escalas mais adequadas, né, para poder subsidiar as intervenções. E o grande projeto de desenvolvimento, que é esse que, provavelmente, o ano que vem já começa a chegar os recursos do Banco Interamericano, né, e recursos do Estado, 60% do Banco, 40% do Estado, para a gente poder, então, colocar esse grande projeto de desenvolvimento sustentável do Estado. Em relação à importância, vamos dizer assim, da questão, né, que seria, vamos dizer assim, uma das coisas para a gente abordar aqui hoje, da paleontologia, né, dentro do zoneamento. Nós tivemos algumas discussões no ano passado com o professor Jonas e sua equipe, e também com o professor Alceu, né, de forma tal que o grupo referência, né, no Brasil, em paleontologia do Acre, pudesse, então, nessa segunda fase, estar trazendo essas informações para dentro do zoneamento, para que a gente possa, então, verticalizar essas informações, né, e que essas informações possam servir de subsídios para que a gente possa traçar as políticas públicas, né, relativas à legislação específica, estadual, né, já que aqui é diferenciado do resto do Brasil, ela só tem as suas diferenças, como cada localidade, né, mas que a gente possa estar criando uma legislação específica tanto para preservar, como também para apoiar o desenvolvimento de atividades de pesquisa e tudo mais que possam estar resgatando essas informações da nossa história, né, paleontológica ao longo de anos. Então, nessa segunda fase, a ideia é que a gente possa, então, estar verticalizando os estudos, né, na área de paleontologia, quer dizer, ou sistematizando esses estudos para que a gente possa, então, né, estar tendo uma política estadual, né, de proteção, preservação desses recursos naturais importantes, né, e que são fundamentais para que a gente possa entender a nossa história pregressa. Muito obrigado. Essa foi, então, uma abordagem rápida sobre a questão do zoneamento, e eu vou passar para o Marcos Vinícius, para que ele possa, então, fazer a abordagem sobre a questão mais específica da arqueologia. Bom dia a todos os participantes. A arqueologia no Acre, preliminarmente, eu vou poder falar bastante superficialmente para vocês sobre o estado que se encontra os conhecimentos da arqueologia hoje no Acre, até porque nós estamos ainda em processo de implantação de um laboratório de arqueologia no Museu da Borracha, que é um organismo estadual, e as pesquisas mais intensivas que foram feitas até a presente data, eles ainda foram realizadas através de equipes de instituições não acreanas. Não haviam instituições preparadas para o desenvolvimento dessas pesquisas. Apesar de que, de 99 para cá, através de uma relação bastante profícua e interessante com o setor de paleontologia daqui da universidade, temos uma relação bastante próxima e bem produtiva, felizmente, a gente tem avançado em alguns itens, especialmente na localização e identificação de novos sítios de um tipo bastante específico e característico daqui do Acre, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco nas transparências. Fazendo uma ponte desse trabalho do zoneamento ecológico e econômico, que está sendo realizado pelo governo do Estado, com as informações arqueológicas que nós temos hoje, é preciso, logo de saída, notar que esses trabalhos desenvolvidos pelo zoneamento são extremamente importantes para a elaboração do próprio conhecimento indígena no que diz respeito ao Acre, porque o Acre é um lugar bastante especial em relação até mesmo ao Brasil e principalmente em relação a outros lugares do mundo. No Acre nós temos desde grupos indígenas já num processo bastante adiantado de assimilação da sociedade nacional, que perderam sua língua, que perderam seus costumes tradicionais, suas moradias, alguns grupos até mesmo moram dentro das cidades hoje, e numa outra extremidade, passando por todas as nuances e todas as gradações possíveis, nós temos ainda hoje, felizmente, no estado do Acre, em algumas regiões, principalmente nas cabeceiras dos altos rios,
grupos indígenas isolados, arredios, como são mais conhecidos regionalmente, ou brabos, que vivem nas cabeceiras sem contato nenhum, absolutamente nenhum, com o homem branco, nem com a sociedade nacional. Obviamente isso acontece por uma escolha desses próprios índios, não é alguma coisa criada artificialmente, pelo contrário. Por isso o nome regional é arredio, porque eles são arredios ao contato com a sociedade nacional, até por ter consciência, por mais que algumas pessoas pensem que são grupos extremamente primitivos, alguns desses grupos ainda são caçadores-coletores, com algum início de agricultura extremamente incipiente ainda, ou seja, grupos que ainda vivem um modo de vida quase paleolítico, estão presentes aqui hoje no estado do Acre, principalmente na região das cabeceiras, e eles são arredios não em função de um pretenso primitivismo, mas em função da consciência que eles têm do prejuízo que o contato com a sociedade nacional causa ao seu status cultural, ao seu modo de vida tradicional. Eles sabem bem o que é a sociedade nacional, tanto que eles têm alguns, às vezes até alguns contatos perigosos e violentos com extrativistas que moram nessas cabeceiras dos altos rios, e deles eles apanham panelas, armas, terçados, machados. Então eles conhecem o modo de vida do branco e sabem que eles podem ter grandes prejuízos com isso. Por isso, por opção, eles vivem isolados na mata para poder manter o seu modo de vida. Isso não acontece hoje ainda em muitos lugares do mundo. E felizmente aqui no estado do Acre está se implementando uma grande mudança na política nacional em relação aos grupos indígenas, que até há poucos anos atrás era uma política de atração desses grupos isolados, de promover a inserção desses grupos na sociedade nacional. Muitas vezes isso sendo feito pela força, como a história brasileira registrou por diversas ocasiões. Hoje se tem clareza que esses grupos vivem isolados por opção e que eles têm direito a isso enquanto eles quiserem. Então hoje não se faz mais o trabalho de atração. As frentes mais avançadas, algumas instaladas até dentro do próprio processo de zoneamento ecológico e econômico, elas estão promovendo um cinturão de proteção em torno desses grupos, para minimizar as possibilidades de confrontos e as possibilidades de prejuízo tanto para pessoas da sociedade nacional quanto para as comunidades indígenas que têm ainda o seu modo de vida bastante conservado, bastante original. Qual é a relação disso, dessa realidade hoje do Acre, com o conhecimento etnográfico e arqueológico que a gente tem? Eu queria mostrar a primeira transparência, então, que é uma transparência retirada do mapa etnohistórico do Nimoendaju, onde aparece a ocupação indígena, aqui na transparência, querido. O mapa etnohistórico do Nimoendaju, que retrata a situação dos grupos indígenas. Iluminação, por favor. Desligar. Que retrata bastante bem a situação dos grupos indígenas no momento da chegada do branco, em fins do século XIX. Como vocês já sabem, a ocupação do Acre foi bastante tardia em relação ao restante do país. E vocês podem perceber, e é isso que importa destacar nesse mapa, ali está a configuração do Acre por uma linha, aquela linha quase reta ali. Vocês podem perceber que no Vale do Purus e no Vale do Rio Acre, à direita do mapa, existia uma concentração de povos indígenas do tronco linguístico Aruac. Entre esses grupos, Apurinãs, Canamaris, Manitineres, Culinas. Então, o Vale do Purus e do Acre, essa grande bacia hidrográfica, ela era praticamente dominada por grupos falantes Aruac. Enquanto que a bacia do Juruá, formada pelo Tarauacá, Envira e seus diversos afluentes, ela tinha uma predominância de grupos falantes de língua pano, que eram bastante mais arredios ao contato com o branco. Isso foi um dos fatores, por exemplo, que permitiu com que
o Vale do Acre e o Vale do Purus fosse mais intensamente e mais rapidamente explorado pela sociedade nacional quando aqui chegou em fins do século XIX, enquanto que os grupos Pano do Vale do Juruá resistiu bastante a essa entrada do banco, promovendo um atraso de cerca de 20 anos para o povoamento e para a exploração da borracha nessa região do Vale do Juruá. Então, essa é a situação, basicamente, no final do século XIX, início do século XX, quando o Acre começa a fazer parte dos mapas que existiam da América do Sul. Até então, todos os mapas indicavam para essa região um enorme branco, que era retratada em alguns mapas de língua espanhola como terras não descobertas. A próxima transparência, por favor. Desse mapa, vamos recuar um pouquinho no tempo, apesar de manter uma certa atualidade. Nós temos o estado atual, puxa mais um pouquinho para a direita, por favor, o estado atual das pesquisas arqueológicas no estado do Acre. Nós temos sistematicamente pesquisados cerca de 90 sítios arqueológicos localizados, alguns deles no Vale do Acre, alguns no Vale do Purus, alguns no Vale do Tarauacá, em Vira e Muru, e uma boa concentração também no Vale do Juruá, Rio Moa e Rio Azul. Essas pesquisas arqueológicas elas foram iniciadas no ano de 77, no âmbito do PRONAPABA, que foi o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica, que deu início, através de uma ação coordenada pelo Smithsonian Institute, em diversas regiões da Amazônia simultaneamente, com a participação de arqueólogos brasileiros. Então, as pesquisas aqui no Acre ficaram a cargo do IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira, situado no Rio de Janeiro, coordenado pelo professor Dr. Ondemar Dias Júnior, que em 77, 78 começou o processo de pesquisa arqueológica, inclusive com uma grande colaboração do professor Alceu Hansi, que já estava aqui na época e já conhecia alguns desses sítios arqueológicos, especialmente esses do Vale do Acre, não é isso, professor? E conduziu alguns dos arqueólogos das missões ao conhecimento desses sítios. Essas pesquisas ocorreram em 77, 78, depois de 82 a 84, localizando aproximadamente 88 a 90 sítios. As pesquisas não conseguiram cobrir toda a região do Acre. Como vocês podem perceber, existem diversos vales que ainda não têm pesquisa nenhuma efetivada. Ou seja, o Acre ainda é um grande campo para a pesquisa arqueológica. Apesar disso, algumas conclusões foram possíveis, especialmente que, na análise desse material proveniente dos sítios, se pôde estabelecer uma grande tradição arqueológica, que recebeu o nome de tradição Quinari, que pega todos esses sítios do Vale do Acre e do Purus. E no Vale do Juruá, nós teríamos uma grande tradição arqueológica chamada tradição Acuriá. Portanto, a ocupação pré-histórica nos revela que a situação que o homem branco encontra de a predominância de um determinado tronco linguístico no Vale do Purus e no Acre e um outro grupo linguístico no Vale do Juruá corresponde à situação arqueológica. Assim como nós temos divisões entre as duas grandes bacias hidrográficas para a situação indígena, nós também temos essa grande divisão cultural entre essas duas bacias para a ocupação pré-histórica, que pode nos remeter aí pelo menos a 3.000 anos antes do presente. Existem algumas datações. Todas as ocupações dos sítios arqueológicos conhecidos no Acre até hoje são de grupos ceramistas, horticultores, grupos tribais. Nós não temos nenhum registro até hoje de grupos caçadores, coletores, grupos paleolíticos, e essa ocupação de grupos ceramistas é compatível e tem correlações com a ocupação indígena que foi registrada pela Sociedade Nacional. Como uma área mais de interesse, eu não posso me estender muito mais, que ainda tenho que retornar, como área de interesse mais próxima para uma interface entre a paleontologia e a arqueologia bastante interessante, eu gostaria de mostrar algumas transparências. A próxima, por favor.
que remetem, só um instantinho, desculpa, a esses sítios arqueológicos que estão aqui localizados entre o rio Acre e o rio Iquiri, e esse outro conjunto de sítios que está entre o rio Chapuri e o rio Chipamano, que são sítios arqueológicos especiais, até agora no território nacional exclusivos do Acre, com poucas ocorrências em Rondônia e algumas ocorrências registradas na Bolívia, que são os famosos geoglifos, como foram batizados pelo professor Alceu Hans. A próxima, por favor. A tradição Quinari, ela se caracteriza pela presença de vasos cerâmicos antropomorfos, que a gente denominou, o professor Andemar de Júnior denominou de vasos caretas, e que possui alguns traços pré-colombianos bastante bem marcados, né, a conformação puxando para o asiático, que tem 5 fases arqueológicas: fase Iaco, fase Chapuri, fase Jacurá, fase Quinari, e compõe a grande tradição arqueológica Quinari. Nessa área da tradição arqueológica Quinari ocorrem alguns sítios bastante especiais. A próxima, por favor. Que são sítios com grandes estruturas de terra, estruturas escavadas no sedimento argiloso, que algumas têm dimensões bastante significativas. Aí a gente vê a situação de 2 pessoas, 2 pesquisadores dentro dessas estruturas, para vocês poderem ter uma ideia das dimensões que essas estruturas alcançam. Esse caso é o sítio Alto Alegre, que tem uma valeta e uma mureta de aproximadamente 3 metros de profundidade de desnível entre uma e outra. A próxima, por favor. Sendo vistos esses sítios de cima, eles formam grandes formas geométricas, algumas circulares, como essa aqui, isso aqui são fotografias aéreas, inclusive tiradas de uma missão do professor Alceu Hans. Aqui uma estrutura arqueológica quadrada e aqui uma arqueológica quadrada dupla. Essas formas geométricas, elas são bem mais perceptíveis de cima, daí a importância de se localizar esses sítios através de um sobrevoo de avião. Apesar de que, quando a gente se encontra nesses sítios, a gente fica até bastante impressionado com uma certa monumentalidade desses sítios. O menor desses sítios conhecidos até hoje tem 100 metros de diâmetro, no caso dos círculos, e 100 metros de lado, no caso dos quadrados. E no caso do maior, que a gente tem conhecido até hoje, é um círculo de 350 metros de diâmetro, com essas estruturas de terra formadas por uma parte positiva, uma parte negativa e outra parte positiva. Então, é uma mureta, uma valeta e outra mureta, para a qual ainda não temos uma explicação funcional bem fixada, bem sedimentada. A próxima, por favor. Esse é outro sítio arqueológico que também foi localizado pelo professor Alceu Hans, que, na verdade, são conjuntos de sítios. Aqui nós temos um quadrado e aqui um quadrado com um círculo por dentro. Na região do Vale Quiri, que foi aquela primeira região que eu mostrei para vocês, nós temos essa ocorrência de formas complexas nas estruturas de terra. Quadrados combinados com círculos, alguns uns dentro dos outros, enquanto que naquela área mais ao sul, no vale do rio Chapuri, rio Ina, nós temos somente a presença de estruturas circulares. Algumas datações já existem para esses sítios e indicam uma migração, possivelmente, do sul para o norte. Grupos que teriam vindo da região do Llano de Morros ou mesmo da Cordilheira Oriental dos Andes em direção à Bacia Amazônica aproximadamente há 3.000 anos atrás. Existem algumas ilações e algumas hipóteses de trabalho já estabelecidas sobre isso. Como eu falei, a funcionalidade desses sítios ainda não está clara, porém, o nível de trabalho e de organização social necessária para a composição, para a construção dessas imensas estruturas de terra, nos faz pensar que talvez um nível de organização tribal seja insuficiente para chegar ao ponto da construção desses sítios, nos levando a pensar que poderiam haver sociedades mais complexas, talvez chegando ao nível do cacicado, da chefia, aqui numa região de terra firme. O que é bastante interessante, porque até aqui
a pesquisa arqueológica tem indicado a presença de grupos mais complexos e bastante hierarquizados na região de várzea dos grandes rios, como na várzea do rio Amazonas, mas nenhuma sociedade mais complexa na região de terra firme, aonde se postulou a hipótese de que somente grupos tribais poderiam se desenvolver nessas regiões em função das dificuldades ambientais. Então, o avanço na pesquisa desses sítios talvez possa nos revelar a presença de grupos bastante complexos cultural e socialmente em regiões de terra firme. E um aspecto mais interessante ainda sobre isso é que existe, talvez, uma associação entre a área de ocorrência desses sítios e uma área que os brancos, quando aqui chegaram, chamaram de área dos campos naturais. Havia aqui no Acre, no final do século XIX, em meio à floresta amazônica, algumas áreas de campos, que, segundo a memória, segundo a tradição oral que nos chegou, eram, apesar de serem chamados de campos da natureza, haviam sido estabelecidos a partir da atividade de grupos indígenas. Especialmente são nominados os grupos catianas, catuquinas e canamaris. O certo é que eram grandes áreas sem floresta, ocupadas por gramas, gramíneas nativas e que foram imediatamente aproveitadas pelo homem branco para a criação de gado que vinha dos campos da Bolívia para abastecer os seringais que se estabeleceram aqui. O professor Alceu Hans tem desenvolvido algumas hipóteses interessantes entre a ocorrência desses campos naturais no Acre e a teoria dos refúgios, tentando estabelecer também uma ponte entre essa ocorrência dos campos naturais e a ocupação pleistocênica, a fauna pleistocênica, que aqui estaria relacionada não exatamente à floresta, mas a vegetações abertas como savanas e assim. Portanto, o avanço na pesquisa arqueológica, especialmente no que diz respeito a esses sítios com estruturas de terra que estão relacionados a esses campos naturais, podem nos fornecer alguns elementos bastante interessantes numa interface com uma megafauna pleistocênica tardia. Apesar de que, como eu falei no início, até o momento nós não temos o registro de nenhum sítio arqueológico pré-cerâmico. Entre outros motivos, nós podemos apontar uma dificuldade inicial e tremenda para o caso do Acre, que é a ausência absoluta de formações rochosas na região. Nós não temos pedras no Acre. Quando eu digo que nós não temos ainda sítios pré-cerâmicos no Acre, eu não digo que não houve uma ocupação pré-cerâmica, uma ocupação de 10 mil, 12 mil anos, que possa ter acontecido do final do Pleistoceno para o início do Holoceno. Mas, infelizmente, até hoje nós não temos esse registro, não temos essa localização, por força da ausência de matéria-prima que esses grupos pudessem estar usando. Provavelmente, os grupos do final do Pleistoceno que por aqui passaram e por aqui habitaram, que provavelmente houveram por aqui, eles devem ter desenvolvido sua cultura material basicamente com produtos da floresta, basicamente vegetais, que o solo amazônico não nos permitiu resistir até os dias de hoje. Daí a grande proliferação de sítios cerâmicos, porque a cerâmica resiste ao tempo, e a ausência absoluta de sítios pré-cerâmicos. E aí é um desafio que se coloca um pouco, tanto para arqueólogos quanto para paleontólogos que atuam aqui no Estado, a possibilidade de que venha a ser encontrado algum sítio pré-cerâmico bastante antigo no Acre, talvez mais facilmente pela atividade dos paleontólogos, numa possível associação de vestígios humanos junto a vestígios pleistocênicos, paleontológicos, do que propriamente na nossa pesquisa arqueológica de campo, que não tem sido feliz em encontrar esses sítios até o momento. Então, se as jazidas
pleistocênicas, humanas, pré-históricas existem no Acre. Talvez os paleontólogos tenham a felicidade de poder encontrar antes dos arqueólogos e esperamos que assim aconteça realmente, para que a gente possa avançar nesse campo do conhecimento. Eu gostaria agora de devolver a palavra ao professor, estando à disposição para qualquer esclarecimento. Sim, Marcos, as transparências terminou. O pessoal do Data Show pode providenciar que passaremos algumas imagens de Data Show, Edgar? Sim? Conseguiram. Ok. Eu creio que sim. Quem está? Está. Eu gostaria de fazer um comentário, foi citado algumas vezes generosamente pelo Marcos Vinícius. Essas estruturas que foram mostradas, essas fotografias, aconteceram comigo aleatoriamente. Chegando em voo comercial, aproximando de Rio Branco, olhando pela janela do avião, eu vi um círculo, um quadrado e algo que me chamou imediatamente a atenção, e retornamos com um avião pequeno, o piloto me chamando de maluco, que eu estava vendo coisas, né? Porque eu já andei procurando Mapinguari, né? Então acharam que realmente eu já estava pirando de vez. E por sorte conseguimos obter essas fotografias magníficas, e já temos registro desse tipo de estruturas em torno de Rio Branco, aqui nos arredores de Rio Branco, aproximadamente 40 estruturas de diferentes desenhos e de diferentes diâmetros e larguras de lado, de quadrados, de círculos dentro de quadrados, quadrados dentro de círculo, uma variedade enorme que ainda não foi publicado e está ainda em fase de reconhecimento. O que me chama a atenção e gostaria de no futuro explorar, seria possível construir essas estruturas geométricas, e eles tinham um conhecimento geométrico muito interessante, que são quadrados perfeitos, ou círculos perfeitos, com a floresta aqui, ou seria uma época da não existência da floresta, e depois a floresta ocupou essa área, recobriu tudo, e agora com a ação antrópica essas estruturas estão aparecendo. Então o meu viés de trabalho é mais ou menos em cima disso, um paleoambiente e a ocupação da floresta dessa região, porque os dados paleontológicos da fauna do Pleistoceno nessa área indica realmente a existência de savanas. E com essas estruturas, talvez teríamos a indicação até quando persistiu um ambiente aberto. Eu tenho uma convicção, não científica, de que seria impossível tirar a floresta para construir esses círculos, ou esses quadrados, essas estruturas enormes, com a existência da floresta. Me parece algo semelhante à América Central, que templos e cidades inteiras foram recobertas pela floresta, né? Talvez algo semelhante aqui no Acre. Essa seria mais ou menos a minha linha de pesquisa. Obviamente, de arqueologia, de escavação, eu não iria fazer nada, mas aconteceu comigo de estar presente no início da arqueologia no Acre de 77, onde foi observado um desses círculos no solo, e depois, agora, talvez os senhores, ao saírem do Acre, se seu voo for diurno, aproveitem e olhar pela janela, que poderão ter a chance de cruzar sobre essas estruturas. E são realmente várias estruturas em torno de Rio Branco. E isto merece um recobrimento de voo em baixa altura para a localização de outros. E o governo do estado do Acre tem um programa chamado Incentivo à Cultura, que é a troca de impostos, né, para um bônus para a cultura. Eu apresentei um pequeno projeto para sobrevoos, fomos contemplados, e logo após o congresso, quando o tempo, a pró-reitoria, a universidade e o congresso sobrar, já temos o dinheiro em mãos para fazer, acredito, uns 2 sobrevoos, talvez umas 5 horas de voo com fotógrafo, para ver se a gente localiza com GPS, e isso depois será indicação para os arqueólogos fazerem as escavações. No ponto de vista de paleoambiente, me interessa a relação savana, floresta, e o momento que a floresta
teria recoberto esses sítios. Que esses sítios estão aparecendo com ação antrópica. Não é um incentivo à ação antrópica para que surjam os sítios, essas estruturas, não. Mas estão acontecendo onde se está plantando capim para as atividades agropastoris no Estado. Seria essa a minha linha e o que me interessa, essas denominados geoglifos, os quais ocorrem nos Andes, principalmente Nazca, né, os famosos linhas de Nazca, tem desenhos zoomorfos e antropomorfos magníficos, e o Acre é o estado brasileiro mais próximo dos Andes, né, de Cusco, de Nazca, e também existem essas estruturas agora, é novidade na ciência, está sendo publicado agora, inclusive em Nature e Science, algumas linhas semelhantes no Llano de Morros. E Llanos de Morro é o Beni, que seria o Pantanal boliviano, também muito próximo aqui do Acre. Então há alguma novidade nessa área. O Data Show finalmente está funcionando. Só para complementar, professor, o professor Edgar me pediu para relembrar, eu falei um pouquinho no início, que a gente está desenvolvendo o trabalho de arqueologia, a implantação do laboratório de arqueologia no Museu da Borracha, no âmbito do governo estadual, desenvolvendo também algumas ações de mapeamento junto ao ZEE em relação à ocupação indígena, que pode nos fornecer essa ponte, e especialmente essa interação com um grupo da paleontologia que até aqui tem sido extremamente profícua e que a gente espera que se aprofunde e se amplie cada vez mais. Vamos fazer. Eu vou passar rapidamente para a gente encerrar essa exposição. Uma questão, temos microfone aqui. Doutora Marília, tem uma questão. Nossa metodologia hoje desapareceu. Olha, eu tenho voado muito nessa parte de Mato Grosso, Goiás principalmente, e eu já vi tantos círculos desses. Isso existe por aí, acho que desde o Piauí até aqui. Me chamava a atenção os círculos perfeitos. Eu não vi quadrados, mas círculos, muitos círculos. Eu não podia explicar, eu não podia, como eu ia explicar que o pessoal trabalhando no campo fizesse aquelas estruturas. Me permita, se essas estruturas estão no cerrado e estão verdes, poderemos estar nos confundindo com a agricultura irrigada, com os chamados pivôs. No oeste da Bahia agora está realmente extremamente o uso desses pivôs, e são círculos perfeitos em planícies, no cerrado, mas isso é agricultura. Eu não estou dizendo que não sejam essas estruturas, mas podem nos confundir. Bom, mas do avião não dá para ver, mas... Ok. É uma observação interessante, só fica esse registro. Não é verde, não. Mas é uma observação interessante, e eu digo, estejam atentos, porque as novidades podem estar a bordo de um Boeing, como aconteceu comigo. Ok. Passar o show rapidamente, é isso? Para encerrar então essa apresentação, a Janete vai passar rapidamente as imagens para vocês terem uma ideia. E depois eu gostaria de presentear o Dr. Ibsen, simbolicamente, com um documento de zoneamento, né, que é um prazer muito grande ter encontrado com ele aqui no Congresso. Bom dia a todos. Na verdade, eu vou só passar algumas imagens que o professor Edgar já fez a apresentação, e por problemas técnicos nós não conseguimos casar a apresentação dele com as imagens. Aí eu vou passar rapidamente as imagens para vocês verem os mapas que foram elaborados nos estudos no âmbito do zoneamento, e principalmente o mais de terras indígenas, que é o que nós trabalhamos mais em parceria com o Marcos Vinícius, dos levantamentos arqueológicos.
Então, rapidamente, só localização do Estado, né, em relação à Amazônia e América do Sul. O que representa o Estado, nível de superfície territorial, né, 153 mil quilômetros quadrados aproximadamente, 3,9% da Amazônia brasileira e 1,8% do território nacional. Isso já foi abordado, né, pelo professor. Só os levantamentos, né, que foram realizados no nível de estudos, clima, hidrografia, alguns mapas que foram elaborados com base nesses dados, outro estudo de solos e aptidão agroflorestal, também nós chegamos a um fechamento que seria esse mapa de pedologia, né, com as principais formações, tipologias de solos. Aí os principais solos do Estado. Um mapa de aptidão agroflorestal, né, com base no conhecimento do solo, principais possibilidades de uso do Estado, mapeamento da vegetação também com mapas de vegetação. Essa primeira parte mais ligada ao levantamento do meio biofísico. A parte de fauna também, os estudos de fauna, com mapeamento dos pontos de coletas, da biodiversidade florística, das unidades de paisagem biofísica. Acho que vale a pena. O professor está me lembrando aqui, talvez dar uma explicadinha o que é esse mapa de unidades de biofísicas. Seria interessante ela explicar um pouquinho a parte de unidades de paisagem, que foi a nossa base de análise. Então, o que é esse estudo de unidades de paisagem? Na verdade, nós temos uma grande diversidade no Estado quanto ao clima, à vegetação. Então, nós agrupamos, né, algumas unidades com tipos semelhantes de relevo, de vegetação, né, e foram identificados em torno de 80 unidades diferentes. Para que servem essas unidades? Para a gente, por exemplo, para áreas onde a gente não tem como acessar uma equipe fazer um levantamento de campo ou checagem, você extrapola, né, essas informações, porque você tem uma característica semelhante de vegetação, de solos, de relevo, né, então você pode extrapolar que para aquela região acontece, né, a dinâmica e aquele sistema ali, ele é parecido, semelhante em relação a esse que você já conhece, né? Então, nós caracterizamos no Estado em torno de 80 unidades de paisagem diferentes. A outra parte do diagnóstico foi mais relacionada à socioeconomia e à ocupação territorial, né, também, que foi abrangendo os aspectos culturais, políticos e econômicos dos diferentes grupos de população e ambiente que vivem na região. Levantamentos de demografia, extrapolando inclusive dados do IBGE, nós trabalhamos também com os dados da Fundação Nacional de Saúde, né, para ter uma ideia local e das populações tradicionais, com mapa de densidade populacional e distribuição das localidades do Estado, de acesso, um pouco da situação do Estado em relação à unidade de conservação e distribuição fundiária. Isso aí é um mapa de situação fundiária, um diagnóstico e mapeamento de conflitos socioambientais, aí o mapa, né? Um pouco da situação atual das terras indígenas, com
terra, o povo, a população, a área e situação dessas populações, dessas terras. Esse aí o mapa de terras indígenas, né, que foi importante para a gente casar com o mapeamento dos sítios arqueológicos e a situação delas. Vocês podem ver que eles estão localizados, como o Marco citou, nas cabeceiras, né, dos rios aqui no Iaco, Purus, né, cabeceira do Purus, aqui Tarauacá e Muru, aqui do Juruá, né, então a localização das terras indígenas principalmente. Então, a partir desses estudos foram realizados estudos indicativos, né, para vários produtos aqui da atividade madeireira e toda a metodologia, como é que chegou a um mapa do potencial madeireiro do Estado. Indicativos para a ocupação de não madeireiros, aí no caso de reservas extrativistas e projetos de assentamento extrativistas. Então, também um mapa de indicativos, né, de áreas potenciais para a criação desses projetos. Para a agricultura também, de médio e grande porte, agricultura e empreendimentos. Para conservação e preservação, né, aí todas as etapas que você tem que fazer dentro da metodologia para chegar a esses produtos, tanto da delimitação das unidades de paisagem, valor biológico, né? Isso aí é um indicativo do valor biológico, as oportunidades e limitações para essa conservação e preservação, e aí são abordados população, características socioculturais da população, situação fundiária, localização e etc. E depois é feito um cruzamento, né, do valor biológico, oportunidades e limitações. Aqui foram as etapas de critérios, né, e valoração para essas áreas. E aí um mapa com esse potencial, né, com essas áreas mais escuras e marrom, são as áreas hoje no estado que têm um maior potencial para conservação. O Edgar também já falou um pouco do que seria essas fases subsequentes que a gente está trabalhando agora, que é a fase 2, né, que seria complementar essas lacunas, do que a gente chama de lacunas do conhecimento, né, porque nós fizemos um resgate e sistematizamos informações, e muitos estudos que já haviam sido realizados e que o Estado não acompanhou esse processo. Então, na segunda fase, nós, com base nos levantamentos que foram sistematizados na primeira, nós identificamos algumas lacunas, né, para conhecimento, e são necessários fazer um detalhamento para estar definindo uma política em relação a alguns aspectos. E aí a gente viu que tem lacunas quanto à biodiversidade de fauna e flora, né, ainda existem grandes lacunas de conhecimento. De sítios arqueológicos paleontológicos também, foi um trabalho que a gente não conseguiu realizar na primeira fase, até pela complexidade, né, desses levantamentos. Das populações indígenas também precisam muitos detalhamentos em relação a isso. E também para algumas áreas prioritárias, onde a gente hoje está acontecendo um processo muito rápido de ocupação e de degradação ambiental. A situação fundiária também, de áreas degradadas, e também o processo de divulgação dessas informações geradas tanto na primeira fase como agora na segunda fase. Tá? Pois isso aí é só rapidamente o que a gente tem. O Edgar mostrou o documento onde estão essas informações. Nós também temos essas informações na homepage do Estado, tá? Que é www.ac.gov.br, e lá vocês acessam o documento completo, síntese do zoneamento. Tá? Obrigada. Ok, Janete. Bem, encerrando então a nossa participação aqui, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a organização do Congresso deu para que a gente pudesse estar divulgando essas informações sobre o Estado, né, e dizer que nós temos um trabalho muito árduo, né, daqui para frente nessa segunda fase do zoneamento, tanto em relação à questão dos registros, né, de sistematizar os registros e tal da área de paleontologia, como também o trabalho da arqueologia, né, que será incorporado agora com mais detalhes na segunda fase do zoneamento. Então, gostaria de estar presenteando, Janete,
presenteando assim simbolicamente o Dr. Ibsen, né, com o produto dessa primeira fase do zonamento do Acre, uma pessoa que inclusive tem interesse especial pelo Acre, que a gente sabe, tem lido algumas coisas. Infelizmente a gente não tem um para cada um dos participantes aqui, né? Mas nós elegemos algumas pessoas, né? Nós fizemos 4 exemplares que a gente gostaria de estar entregando para algumas pessoas que estão participando para levar um pouquinho desse nosso trabalho aqui do Acre. O Dr. Ismar, da Sociedade Brasileira de Paleontologia, está presente. Um representante, aí está o Dr. Ismar. Aqui. Pode subir. Dr. Ismar, presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Dr. Diógenes de Almeida Campos, do DNPM do Rio de Janeiro. A professora Aimee, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ok. Oi? Tá ok. Tá ok. Ok. Temos mais algum exemplar, Edgar? Como? Tem mais um. Eu não tenho, não sei, alguém que interessaria para a sua biblioteca, para a sua instituição. Museu de Santana do Cariri. Aí está o representante. Museu de Santana do Cariri, Ceará. Para as bibliotecas das respectivas instituições. Eu pediria agora uma salva de palmas aos representantes do governo do Acre que apresentaram esse trabalho. Muito obrigado à presença do Dr. Edgar, Janete e ao Marcos Vinícius. E temos agora o coffee break. E a seguir, perguntas. Há alguma pergunta, Edgar? Há várias perguntas. Então temos... Ok, vamos lá, algumas perguntas, Edgar. Edgar retorna. Há perguntas. Nosso tempo está esgotado. Microfone aqui. Marta Richter, Ismar. Quem mais que eu vi? Aimee. Oh, meu Deus. Eu gostaria de chamar o Marcos Vinícius também. Marcos Vinícius. Ismar, presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia, com a questão. Dado o adiantado da aula, talvez nós pudéssemos fazer todas as perguntas e a gente respondia num bloco só. Pode ser? Não, não pode ser. Pode ser. Ismar. É apenas uma reflexão sobre o que foi apresentado, né? O que nós temos visto, de uma certa maneira, no país, é que o Estado, de certa maneira representado pela União, pelo governo federal, avaliando efetivamente friamente, né? Não tem qualquer tipo de controle efetivo sobre a máquina administrativa federal e uma política de gestão do país a longo prazo. Isso é uma realidade que a gente está vendo e o reflexo disso é o país que nós temos hoje, né? Então, nesse contexto, passa a ser de grande importância, né, ações governamentais como essa de zoneamento proposto pelo governo do estado do Acre e por todos os outros governos estaduais do nosso país, bem como governos municipais e até mesmo a própria ação do indivíduo, né, na transformação da sua realidade e na defesa dos próprios interesses locais. Então, o que a gente observou foi que o estado do Acre está propondo um zoneamento no qual me pareceu que é uma sugestão de ocupação, sem que de uma sugestão de ocupação do território, sem que haja efetivamente uma força de lei.
Então, o que me deixou, de uma certa maneira, preocupado com a proposta é que, se você não tem efetivamente todo um respaldo legal para esse zoneamento que está sendo proposto, uma das primeiras situações que vão se gerar de futuro e que me chamou assim muito a atenção foi em relação a essa questão da política que a gente já sabe da existência do próprio governo federal em relação à questão das terras indígenas. Nem diria de terras indígenas, mas dessas populações indígenas que estão ainda em áreas muito isoladas e às vezes têm até um caráter, de uma certa maneira, nômade. E que uma das coisas que sempre nos chama muito a atenção, que moramos nas grandes cidades, é que a política da FUNAI desenvolvida atualmente nos assemelha um pouco à criação de um zoológico humano, no qual essas populações indígenas ficam, de uma certa maneira, até desprotegidas, porque esses contatos fatalmente irão ocorrer e de uma maneira talvez até muito trágica a partir do momento em que houver esse contato. Se você tem um cinturão, digamos, florestal que protege a área principal onde essas populações estão, me parece muito interessante. É algo que pode ser que é muito importante. Mas se não existe a força de lei para resguardar esse zoneamento que é proposto para o território, me parece extremamente ineficaz. Porque a partir do momento em que houver, e o estado do Acre é uma nova fronteira e será certamente uma nova fronteira, sem dúvida nenhuma, para mineração, por exemplo. E se o Estado não tem um mecanismo legal de proteção dos interesses dessa gestão do território, como as autorizações de prospecção mineral e de uso desse território serão dadas a nível do governo federal, não haverão mecanismos que se preservem essas áreas. Agora, se o Estado possui órgãos ambientais e uma gestão ambiental que tem força de lei, ele pode intervir, como é feito em vários outros estados. A gente sabe, por exemplo, moro na cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe, por exemplo, da importância econômica que é o granito preto da Tijuca e que ele só não é explorado, porque as concessões até existem, mas ele não é explorado pela força das leis municipais. Hoje não se depreda mais o norte do estado do Rio de Janeiro, apesar de haver as concessões minerais concedidas pelo governo federal, porque a Fundação Estadual do Meio Ambiente tem literalmente poder de polícia para ir fechar as mineradoras, as quais não cumprem com a legislação ambiental do estado e mais, não cumprem com o zoneamento que foi proposto por parte do estado e que tem força de lei. Então, se existe um zoneamento ambiental, o qual não foi dado um caráter de lei, o que vai acontecer é que nada estará protegido. Não estará protegido o patrimônio arqueológico, o patrimônio florestal, o patrimônio humano e que não é de se esperar que os grandes conglomerados econômicos terão qualquer tipo de consideração para com o Estado, porque não terão. Então, o trabalho, pelo que foi projetado e pelo que foi exposto, é muito interessante, mas eu não consegui compreender o porquê dessa preocupação de não dar um caráter engessado mesmo para o projeto, porque o Estado está descoberto. Eu gostaria de já responder essa questão, uma questão muito interessante que é colocada pelo presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia, e justamente a nossa preocupação vai no sentido inverso. Né? Qual foi um dos princípios nossos na elaboração do zoneamento? Nós somos o seguinte: se a gente faz uma lei de gaveta, como muitos zoneamentos que foram feitos e que a gente tem conhecimento, né? Quer dizer, os estudos de prateleira e as leis de gaveta, né? Se essa coisa não é pactuada com a sociedade, né? Não adianta, você pode fazer a melhor lei do mundo, né? Que ela não vai ser cumprida. Então nós priorizamos a participação da sociedade no processo, né? De forma tal que a gente pudesse estar conduzindo, né, a orientação, a organização, né, da ocupação do território, né, de forma participativa e pactuada com a sociedade. Não adiantava a gente fazer a lei, como muitos estados fizeram, né, uma lei que no final da história não é cumprida. Né. Por isso, inclusive, que a gente tem mapa de conflitos e tudo mais, quer dizer, a gente associa essas informações. E as leis, não é que nós não vamos ter uma lei, nós não vamos ter uma lei de zoneamento dizendo, essa zona é isso, essa zona é aquilo. Nós vamos ter leis específicas de acordo com as demandas.
Então, eu vou dar um exemplo só para você entender, que não houve possibilidade da gente detalhar a apresentação, essa é uma apresentação de 1 hora, com mais detalhes e tal. Mas, por exemplo, vamos pegar a parte de conservação. O zoneamento indicou a necessidade de criação de mais 2 áreas, pelo menos 2 áreas de proteção integral, né? Já foram feitos estudos, quer dizer, já estamos na fase final, né, da elaboração desses estudos, e essas áreas deveriam ser criadas até o final do ano, quer dizer, vai ter uma lei criando essas áreas, isso em conjunto com o governo federal, né, e com a criação dessas 2 áreas, a gente fecha um corredor de proteção de áreas protegidas, né, com reservas, com Parque Nacional, com reservas biológicas, com estação ecológica, com várias áreas indígenas, né. Então isso está dentro do quê? Está dentro do sistema estadual de áreas protegidas, né, que tem toda uma estratégia para ser construída. Aí eu poderia citar exemplo na área de agricultura, na área de pecuária, na área a questão indígena, acho que o Marcos podia falar um pouquinho, o que nós estamos pensando em relação. Então, vai ter uma lei específica para criar a área de proteção integral, que fecha o corredor, está dentro de uma estratégia do governo. Então, não significa que não vai ter uma lei, né? Outro exemplo, questão das florestas públicas. Nós estamos criando agora, pelo projeto do BID, já que é a fase de implantação do zoneamento. Então, o projeto do BID, na realidade, é a implantação do zoneamento, dos indicativos do zoneamento, que remetem a leis, remetem a regulamentos, né? E remetem a atividades também de ocupação do território. Nós estamos criando agora 1 milhão de hectares de florestas para manejo sustentável, né? Tanto de madeira como de produtos não madeireiros, né? Então, isso a partir do quê? Dos indicativos de zoneamento, das áreas mais apropriadas, né, e das áreas possíveis de serem criadas. Estamos criando, né, até o final do ano que vem, 1 milhão de hectares de florestas públicas, que passa por um regulamento. Estamos criando uma lei de florestas para o Estado, também indicativos de zoneamento. E assim vai, poderia citar vários exemplos, né? Então, essa é uma preocupação, né, para que a gente possa organizar a ocupação do território, né, ter atividades produtivas dentro dessa perspectiva da sustentabilidade e, lógico, melhorar as condições de vida dos tradicionalmente excluídos, né? Seringueiros, índios, ribeirinhos, pequeno produtor, né? Que esses são os objetivos do nosso governo. Bem rapidamente, só para complementar essa informação do professor Edgar, com essa, o governo, na verdade, está se utilizando de todas as modalidades existentes para poder fazer a proteção ambiental, passando desde terras indígenas, reservas extrativistas, parques nacionais, área de proteção integral, agora áreas de florestas, florestas públicas estaduais. Com isso, se conseguiu alcançar um corredor praticamente contínuo. Hoje existem os projetos para dar a continuidade desse, que pega toda a região das cabeceiras dos rios, que são os formadores desses vales, de um extremo ao outro do estado. Não temos reservas, áreas de proteção isoladas, que tendem a serem cada vez mais pressionadas pelo crescimento da sociedade nacional. Não, nós temos uma significativa área do Estado, que eu não tenho nem certeza do percentual, mas é bastante alto, 30% hoje, de áreas reservadas continuamente dentro do Estado hoje. O Acre tem com diferentes modalidades. Então, na verdade, nós estamos nos utilizando de todos os instrumentos existentes na legislação brasileira, não só a nível estadual como federal, para assegurar essa permanência dessas regiões. E no caso dos índios isolados, o que é interessante na proposta é que não se está aprisionando os índios dentro de uma área restrita. Os índios têm ampla liberdade de perambulação pela região que eles quiserem. Inclusive, se eles quiserem sair da área reservada, eles estão livres para isso. Nós estamos restringindo a atividade da sociedade nacional. É a sociedade nacional que não pode entrar. Eles podem tudo lá. Só para você ter uma ideia, nós, no ano passado, sobrevoamos essa área, tem em torno de... agora vai, hein? Em torno de 1.000 índios isolados, né, nessa área que ele está falando. E é uma política do governo federal, da FUNAI, que a gente tem uma relação de parceria muito boa, né, Estado e governo federal, de proteger, deixar, né, porque o contato inicial leva a um extermínio de 70% da população, índices oficiais, né, quer dizer, o primeiro contato leva a ser... Então, né, é uma opção. Hoje, do governo federal, está uma política e que o Estado está apoiando, né, de proteger, deixar, como o Marcos falou, a hora que eles quiserem sair, eles vão sair, mas ninguém vai entrar. Né, tem 2 barreiras que foram feitas
né, chama proteção etnoambiental, né, núcleo, né, de proteção etnoambiental, tem lá sertanistas e que estão lá impedindo que as pessoas, né, adentrem a área, mas eles têm essa possibilidade de sair de lá, não tem nenhum impedimento. Eu gostaria de chamar a atenção um pouco do tempo também, mas ainda está aberto para debate, não sei onde está o microfone, está com a doutora Marta Richter. Doutora Marta Richter. Eu tenho uma pergunta bem breve para o doutor Marcos Vinícius, que é o seguinte, sobre aquelas formas geométricas ali, que a gente olhando não pode deixar de fazer hipóteses e imaginar cenários. O cenário que eu imaginei, eu só gostaria de saber se existe alguma... Aproxima o microfone, por favor. Está desligado. Esse modelo... que esse modelo exista hoje, por exemplo. Né? Aquele valão, por exemplo, me parece uma tentativa, eu não sou arqueóloga, né? Um chute daqueles, né? Mas me parece uma tentativa de criar um relevo, certo? E eu imaginei ali, por exemplo, um valão, né, ao redor de uma grande oca comunal, etc., para deixar, por exemplo, uma tribo rival em desvantagem na hora de atacar uma oca, né? Na tentativa de criar relevo num estado, numa região onde não há relevo, certo? Então eu queria saber se essa minha hipótese tem alguma chance de ser certa, não é? Em relação às tribos atuais, existe alguma coisa nesse sentido? Atualmente não, nós não temos nenhum registro de grupos atuais que tenham memória ou que tenham práticas de construção dessas estruturas de terra. O que nós temos é somente uma informação de um viajante inglês do século XIX, William Chandler, que percorreu e mapeou pela primeira vez todos esses rios daqui. E antes de falar qual é a apresentação que o William Chandler dá, a interpretação que ele dá para isso, das informações que ele coletou no campo, eu queria falar das 3 hipóteses de trabalho que a gente tem. A primeira hipótese, a mais imediata, que todas as pessoas sentem ao ver essas estruturas, é exatamente essa: estruturas de defesa. Porém, nós temos uma conformação estranha para isso, porque a gente tem uma valeta alta externa, uma mureta, alta externa, uma valeta profunda e uma mureta baixinha interna, com uma grande área plana internamente. Nessa situação, o atacante fica em situação privilegiada ao defensor, o que prejudica enormemente a hipótese defensiva. Realmente, você está certa, a área plana interna, as escavações sistemáticas que a gente fez demonstram que era a área de ocupação, com as malocas dispostas aproximadamente em círculo, acompanhando a estrutura de terra, e uma grande área central limpa, que seria o grande pátio daquela aldeia especificamente. Uma segunda hipótese seria a possibilidade do desenvolvimento de agricultura nessas estruturas de terra. Então, algum tipo de cultivo que necessitaria de condições especiais e que levariam à construção dessas estruturas. Existe até uma informação de plantação de ananás, que é um tipo de abacaxi, em cima da mureta, o que leva até a uma certa proteção de defesa também, porque o ananás, tal qual o abacaxi, é espinhoso, então você teria uma barreira espinhosa em torno da aldeia toda. E a terceira hipótese, são todas hipóteses ainda não conseguimos avançar mais especificamente com nenhuma delas, seria um contexto, uma motivação mágico-religiosa, de fundo cultural, talvez relacionada à origem desses grupos antes de chegar aqui, e que até hoje a gente não tem grandes embasamentos para poder fortalecer essa teoria. Quando nós encontramos a informação no William Chandler, ele coloca o desenho da estrutura, perfeito o desenho, você percebe que se trata exatamente da mesma coisa. Ele fala que ele vinha subindo o rio, encontrou os índios descendo numa canoa. Os índios naquela época não eram bobos nem nada, viam os brancos, largavam canoa e entravam floresta dentro. Ele entrou atrás dos índios. Quando chegou na aldeia, para onde eles tinham fugido, eles tinham avisado todo mundo e todo mundo tinha ido embora. E ele chegou e viu essa estrutura lá em torno, ficou super curioso com aquilo,
E através dos informantes índios que estavam com ele, ele ficou sabendo que aquilo era simplesmente um arranjo para festas. O que nos remete à hipótese de um arranjo mágico religioso, certamente com fundo cultural extremamente forte, com significado muito importante para aqueles grupos, porque todos os que tiveram a oportunidade de cavar um pouquinho aqui na terra do Acre sabem que o chão aqui é duro para danar. E fazer um círculo de 250 metros de diâmetro com aquela profundidade, com estruturas bastante consideráveis, não era certamente uma tarefa muito fácil. Alguém mais? Aimee, doutora Aimee, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho duas perguntas bem rápidas, uma para o Marcos Vinícius e a outra para o Dr. Carlos Edgar e ao seu Hans. A primeira delas é se nesses campos circulares, quadrados, não foram encontrados restos, né, de sítio de alimentação, né, ossos, dentes, se a pesquisa já chegou nesse ponto ou não, né, ou quando estará. E a outra pergunta, que é para o doutor Edgar e ao seu Hans, é como que vocês imaginam medidas de preservação de sítios paleontológicos, tal como nós vimos aqui, ficamos encantados, mas ao mesmo tempo preocupados com a temporalidade, quer dizer, nos barrancos, a cada cheia será mais e mais escavado. Então, eu queria saber quais as ideias de vocês para a preservação dos sítios paleontológicos, porque nós vimos motosserras trabalhando próximo às margens, isso certamente acelera esse processo de retirada. Quer dizer, como preservar essas estruturas tão frágeis, tão frágeis? Tentando ser bem rápido, nós fizemos escavações sistemáticas num dos sítios que é o mais significativo. Essas estruturas de terra têm um outro conteúdo estranho de ser explicado. Alguns sítios não apresentam nenhum material, outros apresentam algum material cerâmico, bastante, pouquíssimo material cerâmico, alguns cacos somente, e somente um sítio, alguns têm uma quantidade média de material, mas somente um sítio foi localizado até hoje que tem uma quantidade bastante razoável de material. Nesse sítio especificamente, em especial, nós encontramos não só cerâmica, como material, lâminas de machado feitas em pissarra, que é um tipo de hematita que aparece aqui, uma laterita que concreциona muito, é quase um ferro. Então a gente tem um processo de lascamento e polimento de lâminas de machado, e nesse sítio conseguimos também remanescentes ósseos e de carvão que nos proporcionaram a datação de 2.500 anos. É o sítio Los Angeles, próximo de Chapuri. Por força dessa escavação feita no sítio Los Angeles, nós já temos alguma documentação acerca das estruturas habitacionais, que é aquela conformação que eu expliquei anteriormente, um pátio central, malocas em torno e externamente as estruturas. Com relação à conservação, é um grande desafio, porque os rios são meandrantes, os afloramentos são nos barrancos dos rios. E se voltarmos lá o ano que vem, a dinâmica do rio poderá ter desbarrancado e levado parte daquele barranco e daqueles fósseis que nós vimos na nossa excursão de campo. Então esse é um desafio muito grande. Um exemplo é com uma citação de Simpson, de 56, numa localidade chamada Porto Peter, no Alto Juruá. Hoje é um sacado, é um lago em colmatação que não há acesso. Quer dizer, em 56 era o barranco de um rio, no seu dinamismo, que sacou e tornou um lago, um Oxbow Lake, né? E é isso que acontece. Esse é um desafio da preservação dos sítios paleontológicos aqui no Acre. Os arqueológicos, como essas estruturas, mais fácil porque são áreas de terra firme, longe dos rios, então aí poderia se transformar num parque, algo desse tipo, né? Mas realmente a paleontologia é um desafio muito grande, a não ser que encontremos alguma coisa ao longo das rodovias, mas também ficarão nos cortes das rodovias. Não há afloramento natural que não seja ao longo dos barrancos dos rios, e os rios são extremamente dinâmicos. É um desafio muito grande. Pois é, o Acre está passando por uma mudança muito grande, né? Está se organizando, está
banindo a bandidagem, né? Acho que vocês têm notícia, quem não é daqui. Então, e está pensando num projeto para o futuro, né? Do Estado, do povo desse Estado, né? Que contemple, né? Consiga conciliar, né? O desenvolvimento, né? O uso do território, o acesso aos recursos de forma sustentável, né? E lógico que nós temos aqui no Acre um centro de referência, né? Na Amazônia, e eles é que vão, juntamente com o governo, né? Traçar essa política e dar as diretrizes, né? Nós estamos abertos para isso, já tem várias conversas iniciadas, né? Com a universidade, com o pessoal, os técnicos, pesquisadores, e a própria lei estadual, né? A lei estadual que traça a política, né? Ambiental para o Estado, ela já tem alguma referência sobre isso, né? Não tem nada explícito em termos de proteção e tudo mais, mas tem uma referência, né? Sobre a questão dos sítios paleontológicos e tudo mais. Mas é lógico que é só uma referência, é só alguma coisa en passant que não tem um detalhamento. E eu acho que a partir dos conhecimentos gerados e de outras experiências de sucesso, a gente vai poder traçar uma política para essa questão, não só dos sítios paleontológicos, mas também arqueológicos, enfim, para que a gente possa proteger essas riquezas, né? Ok? Eu chamo a atenção ainda, para não prejudicar a próxima sessão, já estamos atrasados, mas o microfone já está em mãos de mais um. Eu peço extremas desculpas a todos que estão interessados em fazer questões, mas eu creio que o Edgar poderia depois, em particular, responder. Então, mas eu diria que seria a última. Por gentileza, me perdoe. Se você preferir, também posso abrir mão e fazer pergunta pessoalmente depois. Eu agradeceria muito, porque Marta Richter agora vai comandar a próxima sessão de paleovertebrados, que está programado para 9h45, e temos o coffee break para quem quiser ainda. E eu agradeço e peço uma salva de palmas para os nossos conferencistas do dia. Nós aqui agradecemos essa oportunidade de estar aqui e poder discutir um pouco com vocês sobre essas questões do nosso Estado.